Bem já. É. É. Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Podfest Brasil. Hoje nós vamos começar com a palhaçadinha. E encostei. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Podfest Brasil. E no podcast de hoje, nós vamos falar sobre a timidez e como perdê-la. E aí, Rafael, quais são as suas dicas para a pessoa que quer pregar hoje no evangelho, na igreja e tem timidez? E como ela faz para perder isso? Cara, isso é uma coisa muito comum. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha muita vergonha, muita timidez, cara. Não era só pro evangelho, era para várias outras situações, até porque eu comecei muito novo. Mas tem pessoas que têm uma idade mais avançada e ainda continuam com esse problema de timidez. A dica que eu tenho, cara, a experiência que eu tenho com o assunto é treinar. Não tem como, cara, não tem como tu deixar de encarar essa questão de melhorando e treinando. É como violão, como a música, como qualquer coisa. A prática leva à perfeição, né? Então, ao meu ver, eu acho que tem que praticar muito. Agora, a grande questão é como se faz isso? Olha, eu começaria... Se eu tivesse muita timidez, eu começaria dando oi para as pessoas na rua, por exemplo. Tipo, como um oi, um bom dia, perguntar alguma informação. Isso vai ajudar a enfrentar esse problema, né, de início. De início é isso. Tu tá falando de uma timidez exacerbada, né? Uhum. Isso é uma timidez, assim, profunda. Profunda. Mas tem pessoas que não têm essa timidez profunda, assim. Eu tive bastante. Ser um bicho do mato, digamos assim. Tem pessoas que têm só, assim, aquele frio na barriga diante do público, né? Diante do pessoal que tá ali parado para ouvir aquela mensagem, dá aquela tensão, a gente soa frio. Principalmente quando sobe no púlpito, uma igreja grande, num ambiente assim que tenha bastante pessoas, aquele silêncio sepulcral, né? Ainda não subi. Cara, isso dá um frio na barriga terrível, cara. Ainda mais quando o cara é inexperiente. Então, cara, voltando à questão, para mitigar esse problema, eu, Rafael, fiz assim. Eu comecei bem cedo, comecei com bastante leituras, não sobre o assunto específico. Mas o que me ajudou muito foi quando eu li um livro do Billy Graham, aquele livro bem volumoso do Billy Graham, e contava a história dele. E eu copiei mais ou menos o que ele fazia, porque ele pregava, ele tinha o seu retiro de oração, e eu fazia o mesmo. Eu ia para o monte, eu já fazia algumas coisas em comum, juntos, né? Eu aproveitava e fazia simultâneo. Eu fazia jejum, fazia oração, leitura bíblica, e aí no fechamento eu fazia de conta que realmente estava num culto e que tinha um público-alvo ali me ouvindo. Só que era tudo fantasia, né? Na verdade, era árvores que tinham ali, porque eu subia para um monte. Então, cara, ali eu podia ser eu. Então, ali eu começava a abrir a Bíblia e fazia toda a formalidade, né? Boa noite, graça e paz, né? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. É um treinamento, né? Fazia todo aquele preâmbulo, fazia todo aquele início, né? Para treinar bem, para fixar na mente, para pegar bem aquilo ali. E eu saía pregando. E cada vez que eu ia fazendo, cara, eu ia melhorando mais, ia pregando prática, ia perdendo aquela timidez. De maneira que quando eu assumi, de fato, a tribuna para pregar pela primeira vez, foi só mais uma vez, tu entende? Agora, essa minha forma, eu falo pela minha experiência que deu muito certo. Mas existem inúmeros exemplos que podem ir ao infinito. Como, por exemplo, tem pessoas que param diante do espelho e ficam treinando diante do espelho. Outra coisa que dá para fazer muito e que funciona muito, eu já ouvi relatos de pessoas tendo êxito, angariando êxito, foi gravando-se, né? Coloca ali, começa a se gravar, fala. Daí faz uma análise ali daquele vídeo, eu errei aqui, vai pontuando. E esse método eu acho interessante porque tu vê onde está o teu erro, onde está a tua timidez, mas ele tem um ponto negativo, porque ele tende a pedir da pessoa a perfeição.
E aí a pessoa pode cair no looping e a pessoa pode até acabar desanimando. Então, você que tá nesse desafio, cara, não desiste, sabe? Não tenta cair nessa tentação de querer a perfeição. Tu não vai conseguir perfeição. Agora, uma outra dica que eu dou, haja com naturalidade. Tem que ser natural. Não Tem pode que ser uma- você. Não pode ser uma coisa robótica, né? Não é uma inteligência artificial que tá pregando ali. Pode ver desde o primeiro vídeo que eu apareci, do vídeo lá do Lulinha. Eu perdi um pouco dessa timidez, né? Eu fui melhorando com a prática, com a constância de falar com a câmera. E isso foi mudando já. Olha, agora eu iniciei aqui o vídeo de uma forma bem diferente Sim, da última vez. Já assumiu essa característica e tá integrando. Uhum. Tá vendo como é gradual? Sim. Vê como a gente vai incorporando isso, e é uma coisa que pelo uso, pelo fazer, e é no fazer que tu vai se aperfeiçoando. Agora, tem pessoas que não vão ter a oportunidade de amanhã, né? Então vai ter esse tempo para poder se preparar. Agora tem pessoas que já é uma coisa mais assim, apurada, tem pessoas que já tem pra semana que vem, né? Tá muito em cima. Então assim, nesse sentido, eu acho que a longo prazo não vai ajudar muito. É claro que é importante dar aquela treinada básica ali, mas eu acho que aí sim o conteúdo tem que ficar mais fixado. Se ater mais ao conteúdo, se ater mais ao que vai ser falado, ao conteúdo, à ideia daquilo que vai ser passado na pregação, né? Eu tô falando de pregação. Agora, já no canto é um pouco diferente, né? No canto, se a pessoa tem vergonha, já desmoronou ali, né? Tá meio que desmoronado, a pessoa não já embarga a voz. Aí vai desafinar a voz. Prejudica também quem prega, mas é uma coisa bem menos visível, digamos assim. A palavra certa não é visível porque quem canta não é visível, né? É ouvir, mas atrapalha, embarga a voz, atrapalha todo o andar, né? Daquilo que a pessoa se preparou. Outra grande cilada também, ao meu ver, cara, é projetar na mente aqui algo, sabe? Idealizar aquilo ali e achar que tá muito ruim porque fugiu totalmente daquilo que ele imaginou. E não é assim, a coisa tem que ser natural. E por mais que os teus olhos tenham saído errado, não quer dizer que saiu ruim. Só não saiu como tu queria. E isso é para todos os âmbitos da vida. Às vezes a gente fica pré-configurado para uma coisa e acha que tá ruim, que não logrou êxito. E na verdade não, só foi diferente, mas também é bom, não quer dizer que por não ter ficado como eu quero, tenha anulado de fato de ter ficado bom. Então, ao meu ver, é isso, sabe, Raí? Eu acho que tem que haver naturalidade. Se não houver naturalidade, a coisa degringolou, a coisa fica muito robótica, fica muito, sabe, engessada. Então tem que dominar bem o assunto também. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Dominar bem o assunto, cara. Porque se tu não domina o assunto, Raí, desculpa, eu te cortei a tua fala, mas eu tava tentando ser enfático. Porque se tu não domina bem o assunto, cara, tu vai gaguejar, tu vai criar cacuetes no momento, outros vão se passar no horário. Tu vai ficar falando, será que eu tô falando errado? Será que isso tá certo? Tu vai ficar assim. Eu já fiquei muito assim em apresentações de escola, por exemplo. Vai ficar, o cara vai tremer na base. E alguma coisa vai passar batida, como por exemplo o horário. Aí o cara começou a pregar ali, foi 9h30, 10 horas, 11h30, o povo tá bocejando e o camarada não dá amém, porque tá tão focado na mensagem, e ele fez uma mensagem tão exagerada, né? Tão ampla. É importante ter uma amplitude na mensagem para não faltar a palavra, mas também não pode ser excessivo, porque aí fadiga. Aí a pessoa depois não tá mais prestando atenção. Ter coerência é outro ponto muito importante. O cara começa a pregar sobre batismo com o Espírito Santo, e aí o cara quer outra coisa, quer ministrar outra coisa, ou o cara tá ministrando uma mensagem de exortação, e geralmente é o caminho que os principiantes tomam, né? Aquela mensagem mais exortiva, né? E aí, sabe, e alguns chegam a ser bem salgados, né? E aí querem fogo, querem Pentecoste, sabe? Até pode acontecer, mas não é a regra. Enfim, quando se fala das coisas do Espírito, não existe regras, né? A regra é o próprio Espírito. Mas ter todo esse cuidado. Então, ao meu ver, eu acho que é isso, porque é uma dor que perpassa por todos nós que estamos começando.
E isso não é só no evangelho, isso é em todas as esferas da vida, né? Como no primeiro dia de emprego. Eu, por exemplo, já sou um homem já maduro. E é quando é meu primeiro dia de emprego, quando eu tô chegando num ambiente novo, cara, eu sinto aquele frio na barriga ainda. É natural, a gente é ser humano. Uhum. Agora, eu tenho que ter domínio próprio, né? Eu tenho que me controlar, eu tenho que saber que estou diante de uma situação que eu posso controlar. Nada fugiu do controle. Eu estou no controle. Então, ao meu ver, é isso, sabe, Raí? Acredito que os pontos chaves São esses. Então, eu acho que o que eu poderia agregar nesse podcast seria isso. Sabe o que pode agregar mais ainda? O seu like e você se inscrever no canal. Perfeito, cara. Isso vai agregar muito. Dá força aí, cara. Se inscreve aí se você tá gostando. E se não tá gostando, pode deixar o hate aí. Pode deixar o dislike mesmo. É. Tudo conta. Pode deixar o comentário aí falando, eu gostei do que vocês falaram. Então é isso. Beijo no coração. E tchau. E até a próxima.